A gente tem uns técnicos em perícia em incêndios florestais. A gente já encaminhou os nossos técnicos lá para realizar a perícia desses incêndios que a gente está combatendo, para verificar a origem, se foi natural ou se foi provocado por origem humana. Sim. Então, assim, se foi provocado por humano, a gente vai tentar localizar o responsável pelo local ali, a propriedade responsável pelo local, e vai ser responsabilizado. Mas, atualmente, nossas condições climáticas estão muito severas, muito severas. Então, assim, qualquer fato, principalmente alguns locais do Pantanal, tem muita incidência de raios. Sim. Então, assim, qualquer situação é fácil para começar um incêndio, né? 2024 tem probabilidade de ser melhor, pior ou parecido com a catástrofe que a gente sofreu em 2020, quando praticamente 30% do nosso Pantanal foi destruído por incêndios florestais? Já dá para ter uma noção se vai ser parecido com aquele ano ou a tendência é ser melhor? Não, vai ser melhor, porque eu falo isso com certeza porque a gente se preparou mais, mais. Então, assim, a gente conseguiu realizar esse trabalho preventivo, o governo do estado tem incentivado muito nas questões do incentivo, na questão logística. Só para esse ano foram 74 milhões, tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para a SEMA, para realizar esses trabalhos de prevenção, de responsabilização e de combate aos incêndios florestais. Então, assim, a gente está mais preparado, e de forma integrada, né? Que a gente tem que integrar todas as forças. Então, assim, eu não acredito, e tenho certeza disso, que não será como 2020. A gente está mais preparado em relação a isso. Mas o que pode ser piorado, o que está pior, na realidade, são as condições climáticas. Sim. As condições climáticas, em relação à comparação dos estudos já apresentados em relação a 2020, esse ano está pior. Então, assim... Eu ia te perguntar, essas condições climáticas dessa piora tem muito a ver com os focos de calor? Eu pergunto isso porque recentemente a gente também foi divulgado um levantamento que apontava que os focos de calor desses primeiros meses desse ano eram maiores, estavam na casa dos 700 mais ou menos, em comparação com 2020, que ficou nos primeiros meses ali, estava na casa dos 500. Tem relação com os focos de calor? Eu acho importante a gente enfatizar a diferença de foco de calor e o incêndio. É isso, tá? Perfeito. Porque assim, os focos de calor, o satélite, ele plota qualquer elevação de temperatura mais abrupta que vai, um telhado de zinco, por exemplo, pode focar um foco de calor, entendeu? E um incêndio pode ter vários focos de calor, entendeu? Então, assim, não é exatamente o foco de calor que é um incêndio. Então, assim, um incêndio, por exemplo, pode ter 1000 focos de calor ou mais focos de calor que vai afetar esse número de diferencial comparado ao ano passado. Então, assim, o que faz a diferença? As condições climáticas. Nós estamos num tempo mais seco. O Pantanal, por exemplo, era para estar um período que estaria alagado e não está. Já teve a questão da crise hídrica, que é a questão da bacia do Rio Paraguai, que está muito baixa, está fora do normal. Então, assim, são condições que o clima está muito seco e contribui para esses focos de calor, que sejam contabilizados mais focos de calor. Em toda a região do estado, na realidade, né? Então, assim, esses números realmente contribuem e vão ser diferentes do ano de 2020, do ano 2021, 22, 23, porque as perspectivas para esse ano estão muito mais piores. Os estudos, os técnicos da área mostram que as condições climáticas estão muito mais severas. Mas, como eu disse, a diferença desse ano do trabalho do Corpo de Bombeiros é que nós estamos mais preparados. Então, assim, eu falo que a questão que provavelmente não vai ser igual porque estamos mais preparados, tá? Então, assim, a gente já começou mais cedo as ações de resposta, a gente já começou a ter um trabalho mais integrado, como eu disse, a gente controlou esses 2 incêndios que em anos anteriores talvez a gente não conseguiria controlar. Então, assim, a gente está mais preparado, tanto nos recursos humanos quanto nos recursos materiais, para agir de forma imediata, de forma integrada, para que a gente consiga combater os incêndios e minimizar as consequências, né? Tem alguns locais que talvez a gente tenha mais dificuldade, mas nós estaremos lá combatendo de forma efetiva e minimizando as consequências.